A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima e nós estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, Lições de Adultos, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós estamos começando mais um trimestre, é o nosso segundo trimestre de 2025, com o tema principal, E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então esta é a lição que nós estaremos estudando durante os próximos 3 meses, começando agora domingo, o próximo domingo, dia 6 de abril de 2025, a nossa lição primeira deste segundo trimestre. Eu louvo a Deus por sua vida e por você estar conosco mais uma vez aqui no canal. Que Deus te abençoe, nos acompanhe todo esse trimestre com os nossos subsídios. Só lembrando que eu apenas trago um subsídio, algo a mais que você, professor, e você, aluno, também possam fazer uso aí nas suas aulas, certo? O comentário fica por conta do professor na sala de aula no domingo, então eu não trabalho o comentário, trago apenas algo a mais para poder ajudar, quem sabe enriquecer aí a sua lição e a sua aula, tá bom? Muito bem, eu quero já passar para o nosso comentário desta lição, que neste trimestre é sob responsabilidade do pastor Elienay Cabral, um teólogo, escritor de diversos livros, inclusive eu acho que eu tenho uns 2 dele aqui em casa, são livros muito bons, é um veterano no ensino da palavra de Deus, um homem realmente espiritualmente de moral ilibada. Louvamos a Deus pela vida do pastor Elienay Cabral. Muito bem, a nossa lição primeira, o verbo que se tornou carne. O verbo que se tornou em carne é o assunto da lição. O nosso texto de ouro diz assim: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. A verdade prática diz: o verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. A leitura bíblica em classe encontra-se em João capítulo 1, versículos 1 até o 14. Nos diz assim a palavra: No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. Você pode grifar aí, deu-lhes o poder de serem feitos, grife aí, de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu pedi para você grifar aí essa parte: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque há quem pregue dizendo: Senhor, Deus deu o direito de ser chamado filho de Deus. O direito de ser chamado filho de Deus toda a humanidade tem. Por criação, Deus é o pai de todo mundo. Então todo mundo, crente ou ímpio, tem o direito de ser chamado filho de Deus. Agora, o poder de ser feito filho de Deus, só aqueles que creem no seu nome, que já o receberam como Senhor e Salvador, certo? Quem crê em Jesus recebeu como seu Senhor e Salvador. Para esses, Deus não deu o direito, deu-lhes o poder de serem, não chamados, mas de serem feitos filhos de Deus, ok? Fechando esse parênteses, então,
Vamos para a nossa lição. A expressão, o verbo que se tornou carne, alude diretamente ao versículo 14 de João. E nesse texto, João descreve o nosso Senhor como o verbo divino que assumiu a forma humana. A palavra-chave desta lição é a palavra encarnação. Encarnação. Nada a ver com reencarnação, que é outra história, tá? E diz assim a nossa introdução. Neste trimestre, vamos estudar o Evangelho de João em comparação com outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. O de João destaca especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. O autor deste evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina de nosso Senhor e, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos discípulos. Graças a Deus. Bom, esta lição ela está subdividida em 3 principais tópicos. O primeiro, o Evangelho de João. O segundo, Jesus, o Verbo de Deus. E o terceiro, a encarnação do Verbo. O nome João significa agraciado por Deus. De uma forma mais singela de explicar, agraciado por Deus. Você já sabia disso? Pois esse é o significado do nome João, certo? Agraciado por Deus. Bom, um visitante aqui inesperado. Bom, o livro de João, ou o Evangelho de João, é muito diferente dos 3 primeiros, Mateus, Marcos, Lucas, certo? Por quê? Ele foi o último a ser escrito, foi escrito provavelmente 60 anos depois que os acontecimentos que estão no livro aconteceram de fato, certo? Tudo aquilo aconteceu, o que está no livro, registrado no livro, e foi registrado apenas 60 anos depois. Boa memória tinha João, né? E já estava idoso quando o escreveu. Esse evangelho, ele só se iguala aos demais cerca de 10%. 10% do texto de João é o que se tem comparativo com outros 3 evangelhos. Por isso ele não é chamado de sinótico. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos por serem muito parecidos as histórias, os milagres e tudo mais nesses 3, muito parecido. E o mais sinótico dos 3 ainda é o de Marcos, porque, segundo consta, Marcos tem apenas 16 versículos que não estão repetidos em Mateus e em Lucas, certo? E ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Embora na sequência das nossas Bíblias ocidentais, o primeiro é Mateus, Marcos é o segundo, mas dos 4 evangelhos, Marcos foi o primeiro a ser escrito. E o de João, o último a ser escrito. Sendo assim, 90% de tudo que está no evangelho de João não está nos outros 3. 90% do que está no livro de João, no Evangelho de João, não está registrado nos outros 3 evangelhos. Ele trouxe elementos, fatos, circunstâncias que os outros ou não lembraram, não quiseram, não sei porquê, e ele trouxe essa roupagem aí diferenciada não no sentido pejorativo, mas no sentido de que ele trouxe uma mostragem de Jesus diferente dos outros. Enquanto Mateus procurou mostrar que Jesus era descendente de Davi, o rei, e Marcos como o sofredor, o servo sofredor, e Lucas como o homem perfeito, pois escreveu para um grego, João vem mostrando Jesus como verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o verbo de Deus, tá? Então 90% não está registrado nos demais. Só ele falou do encontro de Jesus com Nicodemos à noite, e dessa conversa saiu o textuário da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No capítulo 4, ele registrou a conversa de Jesus com a samaritana à beira do poço de Jacó, os outros não registraram. A oração de Jesus no capítulo 17, feita ali a oração sacerdotal pelos discípulos e por aqueles que um dia iriam recebê-lo, ele registrou. O primeiro milagre de Jesus, que foi em Caná da Galileia, transformando água em vinho num casamento, os outros não registraram, ele registrou, embora João só tenha registrado 7 milagres em todo o seu evangelho, certo? Os outros até falaram que
alguém cortou a orelha de um rapaz na noite que foram prender Jesus. Mas foi João que disse, foi o Pedro. Foi Pedro que cortou. Os outros só contaram o milagre, mas não disseram o nome do santo. Agora vem João e diz, foi Pedro. Tá? Ele lembrou de falar que foi Pedro. Muito bem. Então, por essas e outras características, o Evangelho de João é riquíssimo, é o mais teológico dos 4 evangelhos, pois ele não entra em detalhes do nascimento, da fuga para o Egito, da família de Jesus. Ele já entra logo mostrando ele como Deus. Já começa, no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio, perdão, lá em Gênesis, no princípio criou Deus o céu e a terra. E ele começa, no princípio era o verbo. O princípio de João é antes do princípio de Gênesis. Olha só, o princípio de Gênesis. No princípio criou Deus o céu e a terra, princípio da criação. Porém, Jesus já estava presente antes da criação. O princípio de Jesus é antes da criação, porque foi por ele que tudo foi feito, sem ele nada que foi feito se fez. Está aqui no capítulo 1, está aqui no texto que a gente leu na leitura bíblica em classe, certo? Está aqui, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, esse princípio aí de João antecede o princípio do primeiro versículo de Gênesis. Louvado seja Deus. Então, ele é incriado, ele é eterno, e é por causa dele que tudo que foi criado existe. Então, João mostra que em Jesus estão as respostas da teologia judaica, né? A resposta que os rabinos faziam sobre Deus, sobre a vida eterna, e também a resposta para os questionamentos filosóficos da época, questionamentos tais como quem somos? Quem somos? De onde viemos? Qual é o sentido da vida? Quem é Deus? Em João, capítulo 1, dos versículos 1 até o 18, está a resposta para tudo isso. Aqui no capítulo 1, versículos 1 até o 18, está a resposta tanto para os questionamentos teológicos dos judeus, quanto para os questionamentos filosóficos da época, tá? Ele vem mostrando que Jesus é o Logos, que tanto os gregos falavam, que Logos significa também razão, certo? Então ele vem mostrar que Jesus responde os anseios que os filósofos não conseguiam responder. Que Jesus traz a resposta espiritual que os rabinos judeus não conseguiam responder, tá bom? Muito bem. O nosso segundo tópico fala sobre Jesus, o Verbo de Deus. Nós encontramos 2 palavras em grego usadas nos textos bíblicos. Uma é rema e a outra é logos. Rema é a palavra falada. Quando Maria recebeu a visita do anjo, o anjo disse que ela ia conceber, lá em Lucas, né? Aí ela diz que se cumpra a tua palavra. Sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim a sua palavra. Ali foi usada a rema. Cumpra-se em mim a tua rema. A palavra que o anjo acabou de falar, certo? Mas Jesus é mostrado como logos, a palavra que tem razão, que tem lógica, que é um tratado, que são ideias bem formuladas. A palavra logos significa uma mensagem completa. Então Jesus é essa mensagem completa, lógica, que de acordo com a razão, que não contraria também o entendimento espiritual. Jesus é o Logos divino. Mesmo porque o Logos pode ser traduzido como verbo. E verbo tem os tempos passado, presente e futuro. São os tempos do verbo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso, ele é o verbo vivo, a palavra viva. O terceiro tópico fala-nos sobre a encarnação do verbo. A encarnação do verbo. E alguém pode perguntar, por que então que Jesus se tornou carne? Era um entendimento que muitos não tinham. Como é que, sendo Deus, ele se torna carne? Isso é loucura no pensamento filosófico da época. Como é que uma divindade, o que todo homem gostaria de ser, um dia era igual a Deus. Agora, Deus se torna igual ao homem? Aí é onde está a beleza do amor de Deus e da obra de Deus, certo? Deus que se tornou carne. Mais do que perguntar por quê, a pergunta certa seria para quê? Para que ele se tornou carne? Para que o verbo encarnou? Temos algumas respostas para isso. Para ser, de fato, o Deus conosco, tornando-se a divindade acessível ao homem. A divindade acessível ao homem. Segundo, para morrer cravando na cruz os nossos pecados
e por meio da sua natureza humana e sem contaminar a sua natureza divina. Ou seja, ele encarnou para morrer, cravando na cruz os nossos pecados por meio da sua natureza humana, mas sem contaminar, sem comprometer a sua natureza divina. Ainda, ele encarnou para realizar a obra redentora prometida em Gênesis 3. Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então, Jesus encarnou, tá? Ele sendo Deus, já existindo desde antes de tudo, porque ele é eterno. Então ele veio para realizar a obra redentora que começou a ser prometida lá em Gênesis. Por isso se diz que ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, não morto de fato, mas no projeto e no plano divino, certo? Também ele encarnou para mostrar aos homens que é possível viver em santidade, mesmo estando no corpo de carne, exatamente. Mesmo estando aqui neste mundo, sofrendo as agruras e tudo mais neste mundo, sim. Então ele encarnou para mostrar para os homens que é possível, sim, viver uma vida de santidade, mesmo estando aqui no corpo carnal, certo? E assim ele se tornou o modelo para todos. Quando Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, lá no deserto, não foi como Deus, foi como homem. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, foi como homem. Quando ele transformou água em vinho, foi como... mas os milagres ele fez... Não, porque ele mesmo disse para os discípulos, vocês também farão obras maiores do que as que eu tenho feito. Certo? Eles vão lá em meu nome, vocês vão expulsar demônio, vão curar enfermo e tal, e tal, e tal. Então ele fez tudo isso como homem, para mostrar que você e eu também podemos viver como ele viveu. É fácil? Não é fácil, mas não é impossível. Ele é o nosso modelo. E ainda, ele encarnou para que, tendo o verbo se feito carne, nós tenhamos um sumo sacerdote que seja capaz de compreender as nossas fraquezas, pois em tudo foi tentado, como diz Hebreus 4:15. Então, ele entende muito bem o que você e eu passamos quando a gente está sob ataque das tentações, porque em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou, não cedeu 1 centímetro para o pecado. Por tudo isso, Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio do céu sem abrir mão da sua divindade, embora tenha aberto da sua glória em parte, tá, para poder vir ao ventre de Maria. Mas ele não abriu mão da sua divindade 100%, pois recebeu adoração, porque ele sabia o que as pessoas pensavam, porque ele perdoava pecado, coisa que só a divindade pode fazer. E ao voltar para o céu, não abriu mão da sua humanidade, pois está lá como homem perfeito, tá bom? É isso aí. Que o Senhor Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho de assistir. Ore por nós e vamos seguir nessa jornada até o final do trimestre. Curta, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Um abraço, pegue esse subsídio, aperfeiçoe, melhore e manda ver. Não tem direitos autorais não, tá autorizado. Faça a sua escola dominical, participe, seja assíduo, chegue no horário e com certeza será um momento muito bom na sua sala de aula. Que Deus abençoe a todos mais uma vez. Obrigado pelo carinho em nome de Jesus.